Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Galante, aqui do Gran Cursos Online, onde então nós temos o nosso projeto Gran OAB, onde você encontrará todo o suporte necessário para ter a tão sonhada aprovação no exame de ordem. Gente, não é um projeto qualquer, não é um projeto que você olhe e fale, não, é igual aos demais. Não, não é, muito pelo contrário. Aqui há uma preocupação desde o primeiro instante. Então, desde a sua primeira fase, passando pela segunda fase até a sua aprovação, você vai encontrar aqui no nosso curso diversos módulos que irão fazer com que você construa a sua aprovação de maneira consistente. Aqui nós trabalhamos então com resoluções de questões anteriores, nós trabalhamos com a ideia de construção da peça, como é feita a construção de cada uma das peças, nós trabalhamos aqui com questões que são os assuntos que são os mais recorrentes, temos o nosso blog onde você encontra diversos então ali artigos voltados para este fim, ou seja, o que não falta aqui são possibilidades capazes de fazer com que você tenha sucesso, ou seja, que você alcance a aprovação. Bem, eu falarei aqui sobre mais uma dica, sobre mais um assunto que também é muito bom para estar na nossa prova, seja na primeira fase ou na segunda, não importa. Se você estudar conosco, certamente você estará preparado para qual for o obstáculo, tá bom? Vamos lá? Vamos ver então qual é a dica que eu trouxe para vocês? Simbora comigo, professor Eduardo Galante. Simbora para a nossa dica. Gente, eu trouxe aqui informações básicas sobre o evento do litisconsórcio. Então, você certamente deve ter estudado isso lá na sua graduação e certamente este assunto vai estar na sua prova. Por isso mesmo é importante que você saiba o que é esse litisconsórcio. Aqui a ideia inicial não é trazer um conceito mais elaborado, mas sim trazer um conceito que te desperte para a ideia principal. E é isso que me interessa. Então, o litisconsórcio, segundo uma definição mais simples, uma definição que seja mais próxima do nosso contexto, trata-se da pluralidade de pessoas que irão assumir em processo judicial a condição de autores e ou réus. Ah, professor, então aqui eu terei pluralidade de pessoas. Ah, agora eu entendi, professor. Então, quando há a formação de um litisconsórcio, gente, um ou ambos os polos, tá, da relação processual ou são ocupados por mais de uma parte. Então, eu poderei ter mais de uma parte, tanto no polo passivo quanto no polo ativo. Ou ainda, eu poderei ter mais de uma, então vamos colocar assim, mais de uma parte em ambos os polos. Ah, agora eu entendi. Pois é, essa informação básica, ela faz com que você tenha condições de avançar nas informações mais elaboradas. Quantas vezes eu vi professores de graduações, tá, das mais diversos cursos aí, aprofundar muito nesse conceito no primeiro instante e não dar a base ali para, então, o estudante. E com isso, o que ocorria? Ele chegava, então, na última fase ali do curso e não tinha uma clara noção sobre o que era um litisconsórcio. Gente, olha, professor, esse litisconsórcio aí então, qual é o conceito assim que o senhor entende que mais se aproxima da ideia que eu preciso guardar para a prova? Olha, lá na doutrina, gente, na nossa doutrina, o mais comum é que você encontre o conceito de litisconsórcio como sendo algo que trata especificamente da pluralidade dos sujeitos em um ou dois polos da relação jurídica processual, tá? E aí o que eles irão fazer? Irão litigar conjuntamente. Bem, nesse contexto, nós teremos então a acumulação das chamadas demandas. Essa acumulação de demandas, ela pode ser tanto subjetiva quanto objetiva. Professor, o que é uma acumulação subjetiva de demandas? Nesse caso, nós teremos um litisconsórcio onde haverá pluralidade de partes. Já na acumulação objetiva da demanda, nós teremos uma acumulação de pedidos. Ah, professor, então nós podemos acumular pedidos?
Também podemos. Olha o que diz o artigo 327. É lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Ai, mesmo, professor, existe esta possibilidade. Existe, gente. Bem, tanto é assim que nós temos aqui, ó, uma classificação dos vários litisconsórcios que nós temos. E quando nós vamos fazer esta classificação, e ela é muito cobrada em prova, nós precisamos fazer esta classificação com base em alguns critérios, tá bom? Então, a classificação, ela é feita normalmente qualquer doutrina que você pesquisar, você vai encontrar esta classificação e, majoritariamente, esta classificação normalmente é feita por critérios, como, por exemplo, quais são os critérios mais usuais para se classificar, então, ali um litisconsórcio. Pode ser feito em relação aos sujeitos, quanto ao momento da formação do litisconsórcio, em relação aos seus efeitos e quanto à obrigatoriedade da sua formação. Ainda, dentro desse contexto, o que nós precisamos? Quanto aos sujeitos, os litisconsórcios podem ser, então, classificados como ativo, passivo e misto. Quanto ao momento da formação inicial e ulterior, quanto aqui aos efeitos simples ou unitário, isso, inclusive, você encontra lá no artigo 116 do novo Código de Processo Civil, e quanto à obrigatoriedade da sua formação, facultativo ou necessário. Estas classificações são as mais usuais e aquelas que eu já observei com questões na nossa prova, no nosso exame. Bem, gente, isso cai em prova. Olha só, Maria e Fernanda são servidoras de um determinado órgão público e, em litisconsórcio ativo, propuseram demanda judicial para obtenção de vantagem pecuniária supostamente devida em razão do cargo que cada uma delas ocupa. Nesta situação hipotética, tem-se um litisconsórcio classificado como... Gente, esta classificação, então, quando nós a estudamos de maneira mais detalhada, você irá descobrir que aqui nós estamos diante de um litisconsórcio facultativo e também comum, ok? Bem, isso aqui foi mais, então, uma dica do professor Eduardo Galante. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima oportunidade. Tchau, tchau.